Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Como a gente já anunciou, vamos falar hoje de dependência química e de alcoolismo. E nós vamos debater esse assunto com dois convidados aqui. O Vinícius Xavier, que é doutor em psicologia e especializado nesta área de dependência química e alcoolismo, e também com o senhor Afonso Teles, que é diretor dos alcoólicos anônimos. Inclusive, ele não pode aparecer justamente por causa disso, porque é dos alcoólicos anônimos. Então, vamos começar cumprimentando-os. Vamos começar aqui pelo Vinícius. O Vinícius não tem problema mostrar o rosto, não. Vinícius, boa noite, obrigado. Seja bem-vindo aqui no Papo Dinâmico. Boa noite, professor Daniel. É uma grande satisfação compor aqui essa mesa do programa, uma grande satisfação estar aqui também com o senhor Afonso, que coordena, preside essa importante instituição que auxilia muitas pessoas na retomada da vida. Eu tenho certeza que vai ser um programa muito satisfatório. Ok, senhor Afonso, obrigado pela presença, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Prazer estar junto com a sua personalidade, que para nós e junto com os nossos telespectadores. E os nossos telespectadores, a minha boa noite e saudosa complementação aproveitosa para todos. Ok, vamos começar aqui com o Dr. Vinícius. Doutor Vinícius, a dependência química, o alcoolismo, qual é a dimensão hoje na vida das pessoas desse problema? É muito recorrente isso nas famílias, na nossa sociedade? Professor Daniel, vamos começar na nossa conversa trazendo um número importante que a Organização Mundial de Saúde, em seu último relatório, trouxe sobre o álcool. O álcool hoje ele é responsável por cerca de 3 milhões de mortes ao ano. Então isso é muito e interfere não somente as pessoas que diretamente consomem a substância, mas há um impacto social enorme. E haja vista também a forma como outras drogas estão presentes na nossa sociedade, trazem prejuízos enormes como doenças, como segurança pública e demais prejuízos que nós acompanhamos cotidianamente. O senhor Afonso, como é que é os alcoólicos anônimos? Qual a quantidade de pessoas que regularmente frequentam essa entidade? Professor Daniel, nós temos os grupos nas regiões da grandes Goiânia. Tem uma rede. É uma rede. Então, okay. Nós temos os grupos aqui na cidade e temos no interior. Então, nossos grupos são compostos de pessoas de 3 a 12 pessoas. A 12. A reunião nossa, para ficar todos compartilhar, falar os seus problemas, seus depoimentos, é de 12 pessoas para trás. Mas pode ter 20. Então, a gente controlado o tempo para dar o depoimento. Eu falo o meu problema, o outro fala o que o alcoolismo fez com a minha pessoa, e ali dá o nome de depoimento, e os ouvintes estão ouvindo. Mas parece que está falando comigo, porque a doença é igual. Tem algum psicólogo que acompanha o trabalho de vocês? Tem, nós temos psicólogo, mas a nossa entidade, a psicologia fica entre nós mesmos. É dizer o que o alcoolismo foi capaz. Para participar é espontâneo. É espontâneo. A pessoa é espontâneo. Como é que faz para participar? Tem que ligar? Pedir? Como é que pedir. Faz? Primeiro ele tem que ter o desejo de parar. Certo. Aí ele liga no nosso escritório, localiza o endereço do grupo, o setor que ele mora. Aí ele vai e lá é recebido. E também o desejo de parar de beber é o suficiente. Não é obrigado. É restrito aos dependentes de álcool. Outros tipos de dependência química não? Pode também. Pode frequentar. Nós não fazemos exceção de pessoas, vamos supor, se é dependente só químico, lá tem lugar para ele.
Tem lugar para todos. O nosso alcoolismo, ele é considerado como uma doença, então se a dependência química é doença, lá tem um lugar para ele também. Ok. Você acompanha algum grupo desse, Vinícius? Eu não acompanho, mas leio sobre o tema, acompanho pacientes no consultório que participam dos grupos. O grupo de Alcoólicos Anônimos hoje compõe o que a gente chama de grupos de mútua ajuda, onde as pessoas, partilhando das suas experiências, se ajudam mutuamente. Então, eles têm uma série de passos a seguir, onde o estilo de vida é modificado, onde o indivíduo que participa do grupo, ele tem, através desse contato entre membros, tanto o apoio quanto a diretriz para mudar a sua vida. E, complementando o que o Afonso falou, esse modelo de grupo de mútua ajuda começou com a AA, mas hoje existem os narcóticos anônimos, que é um grupo de usuários de substâncias para além do álcool, os jogadores anônimos, e foi se disseminando. Porque a filosofia, a chamada filosofia dos 12 passos, ela é muito forte tanto como diretriz para a mudança de estilo de vida do indivíduo, quanto para a mudança também da forma como ele pensa a respeito do mundo. Essa filosofia dos 12 passos é um método de recuperação? Recuperação. Ah, o okay. primeiro passo é admitir que é impotente perante o álcool. E quem é o autor desses 12 passos? O autor desses 12 passos chamava-se Bill e Bob. Bill e Bob, é uma dupla. Foi dois alcoólicos se encontraram, e um era médico e o outro era corretor da Bolsa de Valor dos Estados Unidos. E com um problema do alcoolismo, e ele conseguiu descobrir que falando com outro alcoólatra, então daria certo. E encontrou o Dr. Bob, começaram a conversar. E isto, quando descobriram essa conversa que fazia bem um para o outro, aí eles começaram a meditar que havia uma forma de admitir. Aí começaram. O primeiro passo, admitiu. O segundo, terceiro e daí por diante, né? Ah, ok. E eles desenvolveram os 12 passos que depois foram implementados para outros grupos. Então. Perfeito. Vinícius, assim, quais são os sintomas de que alguém é dependente, por exemplo, do álcool? Existem critérios diagnósticos, como o Afonso já introduziu aqui na fala dele, a dependência alcoólica e a dependência de outras substâncias é caracterizada hoje uma doença. No Código Internacional de Doenças está ali, também no Manual Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, e traz uma série de critérios para se diagnosticar, dentre os quais os principais são o aumento da tolerância, ou seja, você precisa de doses cada vez maior daquela substância para ter o efeito semelhante. O segundo é o indivíduo apresentar prejuízos sociais e prejuízos de natureza pessoal e não conseguir, mesmo com esses prejuízos, afastar-se da substância. E em terceiro, que é o ponto principal, é a existência da síndrome de abstinência na ausência do uso da droga. Ah, então, ok. O fato da pessoa beber socialmente não quer dizer que ele é um alcoólatra. O fato de a pessoa... seria preciso ele cessar o uso e ver como é que ele reagiria. Perfeito. Se a abstinência estiver presente, é possível falar de dependência. Se ele cessar o uso e começar a ficar irritado, começar a ficar agressivo, é sinal que ele está dependendo disso. É sinal de que o corpo dele sente falta daquela substância e há alterações importantes, tanto no comportamento, quanto na emoção, quanto na cognição dele. Tá, como é que é? Vamos começar aqui com o Dr. Vinícius. Dr. Vinícius, que é psicólogo e especialista nessa área de dependência química. Como é que é o processo que a pessoa vai entrando e se enfronhando nesse mundo das drogas e até que vira um dependente? Porque tem as drogas mais pesadas, drogas químicas, digamos assim, e também o alcoolismo. Mas em relação principalmente às drogas químicas. É preciso esclarecer aqui que o indivíduo que faz uso de drogas, independente do potencial, ele
corre esse risco. Todo mundo que usa drogas corre o risco de tornar-se dependente. De tornar-se um dependente. Porém, não é todo usuário de substâncias que é um dependente. Os padrões de uso de droga iniciam-se em um processo de uso recreativo e vão se desenvolvendo ao longo da vida do indivíduo, a depender daquilo que nós falamos pouco tempo atrás, da tolerância dele. Existem situações assim, por exemplo, a gente vê de repente na escola, criança, hoje mesmo eu vi uma noticiário aí que uma criança de 2 anos estava levando na mochila um papelote de maconha e tal. Existe essa possibilidade de repente, traficantes de droga infiltrar a droga por um meio que a pessoa nem perceba e de repente se torna um dependente sem saber que está tornando dependente? Existe isso? Pode existir, evidentemente. Eu cresci na periferia de Goiânia e minha mãe sempre dizia, não pegue balinha de estranhos, né? Porque havia uma história que os pais contavam para as crianças na época que estavam colocando droga dentro das balinhas, então pode existir. Né? Há pessoas mas você não conhece nenhum caso concreto? No meu histórico, não. O que é muito comum é que em noites, baladas, as pessoas coloquem substância na bebida alcoólica ou de homens ou de mulheres para aquele famoso golpe, Boa Noite Cinderela. Então a pessoa pode consumir droga sem saber que está consumindo e depois ficar vulnerável e algo acontecer. Isso pode sim acontecer. Sim. Pode. Agora, com o intuito de fazê-la tornar-se um dependente sem ela saber, não é o processo mais comum. O processo mais comum é um uso social de drogas, em que muitos adolescentes têm como ritual de iniciação e socialização. E alguns indivíduos vão, ao longo do seu desenvolvimento, aumentando a quantidade e, em alguns casos, até mesmo os tipos diferentes de drogas, até tornar-se, caso ele seja vulnerável, um dependente. Ok. Há lá entre os alcoólicos anônimos exemplo de pessoas que se viciou de uma forma que foi induzido sem ter a consciência de que estava se viciando? Professor, os alcoólicos anônimos, ele é bem claro. O vício do alcoolismo, ele começa pelo primeiro gole, como se nada fosse... Não, o microfone está ok, porque estava aberto e estava tendo uma reverberação aqui no estúdio. Então, quem tem a tendência da doença, logo ela se desenvolve. E existem causas que o organismo não aceita a bebida. Ele começa, mas não consegue. Ele não se adapta, o organismo não aceita. Mas tem outras pessoas que o primeiro gole ali já é o princípio de todo desastre familiar. Então, o nosso lema é evitar o primeiro gole. Nós falamos para as pessoas que o segredo de permanecer sem a bebida é evitar o primeiro gole. Porque o primeiro gole vem o segundo, vem o terceiro e daí por diante. E aí se torna a doença incurável. Não tem cura. Estabiliza, fica paralisada. Mas com 20 anos ou 30 anos, se ele voltar, o primeiro gole começa tudo de novo. E aí é perca total. Isso é o quê? É genético? É de natureza? É de condição de vida? O que faz com que uma pessoa seja mais sensível à dependência e outros não? Existem fatores que são fisiológicos e existem fatores que são sociais e comportamentais. Alguns indivíduos são mais vulneráveis, é o que a gente chama de predisposição genética. Se ele teve na história familiar dependentes de substância, isso pode transmitir geneticamente para as gerações futuras. Basta você imaginar hoje, por exemplo, uma situação muito triste, que são muitos indivíduos que, por conta até mesmo da substância, do uso de drogas, foram parar em uma situação de rua e ali engravidam, né? E a mãe, muitas vezes por conta da força da dependência, não consegue cessar o uso da droga ou do álcool. Esse bebê está consumindo também essa substância. E se você andar nas maternidades na periferia de Goiânia ou em outros locais, você vai ver que os filhos dessas mulheres são os mais agitados, os mais inquietos,
E aí, como fruto também da abstinência da substância. Suponha que esse bebê, professor Daniel, passe toda a vida dele sem consumir substância alguma, mas ali aos 18, 20, 25 anos, ele entra em contato. Ele não vai estar mais vulnerável do que outros? Sim. Né? Então, isso que nós chamamos de vulnerabilidade genética. Genética, ok. Na verdade, é uma genética em decorrência justamente do processo todo de gestação, Exato, em que ele também. sofreu aí alguma influência da droga, né? Exato. Às vezes nem tomou, nem usou, é claro, não usou, porque é uma criança, consumiu. É uma criança em gestação, não tomou, mas indiretamente tomou, né? E talvez seja esse o caso, né, senhor Afonso, que as pessoas são mais sensíveis à droga. Eu tenho um exemplo de um... Agora, quantas pessoas assim o senhor já viu entre os alcoólicos anônimos que disseram assim, estou livre do alcoolismo? O nosso lema, professor, nós falamos só por hoje. A programação recomenda que nós falamos só por hoje. Não há caso assim... É porque aqui também a gente diverte um pouquinho. Não há situação assim que o grupo lá de 10, 12 pessoas estão reunidos e de repente um está fazendo aniversário e começa a cantar para mim, vamos comemorar, vamos ali no boteco encher a cara, não acontece isso. Não, isso não é do meu conhecimento. O parabéns é cantado, aí vem o salgadinho, vem o refrigerante, o bolo, é uma confraternização sadia. Certo. Então existe realmente a recaída de um companheiro, mas... Quando ele está próximo, é que todo o grupo percebe. Ele começa a ver defeito nos companheiros, ele começa a falhar de reuniões, e aí a gente pode... E o que vocês fazem? Vocês vão atrás? Nós costumamos ir atrás, no mínimo umas 3 vezes. Porque, um exemplo, se eu tenho tantos anos e volto à recaída, eu sei de tudo. Então, é muito delicado. A pessoa que recai, dificilmente ele retorna. É muito difícil. 90% não consegue. Termina morrendo na bebida. Então, é muito delicado essa programação, porque o importante é que eu não posso falhar de reunião. Não é que eu sou obrigado por alguém. Eu sinto a necessidade de estar sempre junto com a Irmandade para estar alimentando e relembrando o meu ontem, o passado, eu não posso... Como é que é o rito lá? Tem algum tipo de oração, meditação? Tem uma oração, chama-se Oração da Serenidade. Okay. Inclusive, se permitir, eu posso até recitá-lo aqui. E ele Ah, sim, por favor, vamos ver essa oração. Diz assim, concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Só por hoje. Ok. Tem acompanhamento de algum religioso? Não. Não, nós não temos acompanhamento de religioso. Inclusive, Alcoólicos Anônimos aconselha que ele tenha religião. Volte à sua religião de origem. Ou escolha uma religião. Porque a doença do alcoolismo deixa a pessoa incrédula. Ele não acredita nem que existe Deus, né? Então, muitas pessoas chegam lá todo atordoado, ele acha que ele não tem mais recurso, então é muito delicado. Então, daí 3 meses ele vai se descobrindo realmente que ele pode ser útil para a sociedade. Agora, se ele de repente descobre, como parece que o primeiro passo aí para a pessoa se recuperar da dependência, ele descobre que ele é um dependente, ele reconhece, eu sou um dependente. Isso está me atrapalhando, eu quero melhorar. E aí frequenta lá os Alcoólicos Anônimos, fazem terapia aqui com o Dr. Vinícius, mas depois, sei lá, de 6 meses fazendo esse tratamento, ele dá uma recaída. Certo. A recaída, ela é muito difícil, tanto para o profissional quanto para o próprio dependente e também para aqueles que estão ao redor dele, a família. Porque o processo de retomada aos padrões anteriores trazem tanto os riscos quanto os prejuízos que ele tinha, e para muitos indivíduos uma recaída pode ser letal. O Afonso acabou de dizer aqui, para muitos indivíduos uma recaída pode ser letal. Então, o acompanhamento de profissionais, de grupos, isso é importante dizer. Não existe uma modalidade de tratamento para dependência química. Não existe uma apenas. O indivíduo pode muito bem
enquadrar-se em uma comunidade religiosa, ali assumir um papel importante e a partir daí seguir em seu processo de recuperação e manutenção da abstinência. Ele pode encontrar um grupo que o apoia, um grupo que fornece a ele uma diretriz para a vida e ali também seguir. Ele pode, através do processo de psicoterapia, tratamento psiquiátrico, talvez até uma internação também, seguir. Não há uma única modalidade de tratamento para dependência química. Há aquela melhor para você. Pois é, mas de qualquer forma, o tratamento compulsório, aquele obrigatório de pegar a pessoa, levar para uma clínica e trancar lá, esse não é eficiente. Ele pode funcionar para alguns indivíduos. No caso, na verdade, é só se a pessoa for uma pessoa perigosa, causar risco a outras pessoas, não? É porque um tratamento à revelia da vontade do indivíduo, ele existe em duas modalidades. O chamado tratamento compulsório, que é aquele judicialmente determinado, e o tratamento involuntário, que é aquele quando o indivíduo coloca-se em risco a si e a terceiros, um familiar pede que ele seja internado. O tratamento, tanto compulsório quanto involuntário, só vai funcionar se durante o regime de tratamento o indivíduo recobrar sua consciência e dizer, eu quero. Então ele não é tão involuntário assim. É só numa primeira etapa. É só numa primeira etapa. E para muitos indivíduos esse procedimento pode provocar um efeito contrário. Um efeito de revolta, de separação, mas para muitos pode funcionar também. Isso vai depender de cada indivíduo. Entendi. A questão é você encontrar o seu programa de manutenção da abstinência. E manutenção é dia a dia ir ali e ajustando. É isso que o grupo faz. O relacionamento também é importante. A pessoa vivência. Sem dúvida. O Afonso pode dizer isso muito bem, porque no AA é sugerido ao indivíduo, porque tudo é uma sugestão, né? Que ele modifique seus hábitos, os lugares que frequenta, as pessoas com as quais ele tem relação, porque isso tem uma influência enorme. Afonso pode falar bem. Né? Como é que é isso, Afonso? Um dos passos é justamente mudar as relações? Admitir que é impotente. E, segundo, é evitar os velhos hábitos, os velhos caminhos. Aqueles amigos... porque tem umas pessoas que só, toda vez que encontra, tem que tomar uma. Então, nós temos que evitar isso. É recomendável que evite os velhos caminhos, os velhos hábitos. No lugar que frequentava, evitar. E quando ele, às vezes, ficar naquela ansiedade para beber, ele fazer uma ligação, uma terapia telefônica, isso ajuda muito. E recomendável também que ele não deve, pelo menos aos primeiros 90 dias, ele não deve falhar de reunião, sempre nas reuniões, porque ajuda muito. E a família também tem que dar um apoio. Qual é a periodicidade dessas reuniões? Ocorre todo dia? 2 horas de reunião, todos os dias tem reunião em grupos diferentes. Tá, mas o grupo que a pessoa frequenta, tem reuniões normalmente de quando em quando? 3 vezes por semana, ou 2 vezes, ou 4 vezes. Depende muito do grupo. Depende disso, né? Então, como é que é? Tem um coordenador ali? Tem o coordenador para coordenar, ele coordena o tempo. Vamos supor, ele tem o tempo para falar 10 minutos. Passou dos 10 minutos, ele toca a campainha e esgotou o tempo, para todos participarem. E onde ele se reúne? Na casa do coordenador? Nós alugamos salas, né? Nós somos autossuficientes. Alugamos, porque ali nós fazemos nossas reuniões, ninguém vai nos atrapalhar. E lá não tem identificação nenhuma, porque são anônimos? Lá dentro todo mundo se conhece. Mas eu não posso sair dizendo, eu sou de AA. Eu não posso falar, o doutor fulano de tal frequenta o meu grupo. Não. Ninguém fala que fulano... Agora, assim, as pessoas que vão são aquelas pessoas que já estão numa situação extrema, que já estão sentindo que estão sendo prejudicadas. Está no fundo do poço. Enquanto ele não está no fundo do poço, que ele reconhece, ele mesmo tem que reconhecer que se ele não for, ele vai morrer. Né? Então, aí ele procura uma ajuda. E dificilmente há causas que a pessoa não aceita. Mesmo no fundo do poço, ele não aceita. Tem muitos transtornos que o álcool... O álcool é mais comum, eu acho. Eu imagino que há mais consumidores de álcool do que de drogas químicas. A gente vê muitos transtornos, agressão, a pessoa mata serviço, absenteísmo no serviço e tal.
Mas deve ter outros tipos de transtorno que às vezes a pessoa nem percebe. Ela é dependente, não sabe ainda, não reconheceu que é dependente e que possa, de repente, deixar de realizar algum tipo de capacidade por causa disso. Não tem? Sem dúvida nenhuma. As causas pelas quais uma pessoa se torna dependente, ou melhor, as causas pelas quais ela escolhe fazer uso de drogas são as mais diversas. Inclusive, pode ter até um transtorno de base. Ansiedade, depressão, transtorno do pânico, porque nós não podemos esquecer do fato de que a droga é um excelente regulador emocional. Uma pessoa ansiosa, quando ela encontra uma droga... As drogas são divididas por grupos. Grupo das drogas depressoras do sistema nervoso central, grupo das drogas estimulantes do sistema nervoso central e perturbadoras. Vou dar um exemplo aqui, que vai ficar fácil o telespectador entender. Uma pessoa muito ansiosa, preocupada, tímida, muito apreensiva com as coisas. De repente, ela encontra no álcool uma maneira de ela relaxar, de ela despreocupar, às vezes até de dormir. Então, é uma forma de ela se automedicar, mas é danoso, traz riscos, consequências diversas. Aquele jovem que se percebe muito tímido, mas depois consome uma substância ali na festa e fica mais solto. Ele vai vincular a presença e o sucesso dele na festa ao uso daquela droga. Então, existem alguns transtornos de base que eles podem vulnerabilizar a pessoa para o uso de uma substância. Então, no caso de um profissional de saúde que fará o tratamento diagnóstico, ele precisa perceber se a dependência de substância é primária ou secundária. Então, precisamos ficar atentos a esses aspectos. Vamos começar aqui com o Dr. Vinícius. Quais são, assim, os transtornos mais comuns pela dependência química, devido à dependência química? Qualquer dependência, ela vai trazer ao indivíduo prejuízos na vida social, prejuízos nas demais áreas da vida dele, como familiar, afetiva, no campo do trabalho, porque uma vez dependente, o seu tempo e a sua energia é gasta na manutenção do mal que a abstinência traz para você. Então a sua família vai sofrer, todos vão sofrer. Quem sofre mais imediatamente o mal, né, o transtorno da dependência química? É a família mesmo? É a família. Por quê? O indivíduo, até ele tomar consciência de que tem um problema, ele ainda fica com o prazer do entorpecimento, ele vai ficar com a ressaca, ele vai ficar com o prejuízo do dia anterior, mas logo ele encontra uma maneira de rebater isso, que é usando novamente a substância. A família é que sofre com afastamento, com prejuízo financeiro. Muitas famílias têm o que a gente chama de codependência e assumem as responsabilidades desse indivíduo. Então, a família, os amigos, são aqueles que primeiro vão sentir o prejuízo. Ok. Além disso, também o indivíduo sofre o prejuízo de, por exemplo, ter dificuldade de aprendizado, de progredir na profissão, no trabalho, não é isso, Afonso? Com certeza, professor. O alcoolismo, ele deixa uma sequela muito violenta na família. Isso atinge qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Qualquer nível social? Qualquer nível de social. escolaridade? O alcoolismo, ele não respeita ninguém. Ele atinge qualquer personalidade. Ele pega do mais simples cidadão ao mais elevado. Os grupos se compõem de todo jeito assim, ou vocês classificam os grupos conforme a Não, nosso grupo é classificado com região. Como os doentes do alcoolismo. Então, lá pode ter gente que abandona a família e vai morar na rua, não tem? Por causa e o nosso objetivo é ver se nós recardamos esta pessoa, esse indivíduo, para ele entender que a vida sem o primeiro gole é bem melhor. Então, o sofrimento da família é mais elevado, mais acentuado. Mas eu estou pensando aqui o seguinte, tem um grupo lá, Alcoólicos Anônimos, sei lá, no setor universitário. Sim. E lá tem gente que mora na rua. Sim. Certo?
Também nesse grupo, se tiver alguém que é um professor universitário e sentir necessidade, vai e compõe esse mesmo grupo? Mesma coisa, não tem exceção de pessoa. Não. Ok. Lá todos nós se consideramos doentes alcoólatras. Ok. Fora de lá, cada um segue o seu destino. Mas lá dentro todo mundo é igual. Um grupo é a região. É a região. É o bairro. É o bairro. Vamos supor, proximidade do grupo. É a proximidade do grupo. Lá pode ir o grande intelectual e pode ir um morador de rua. Depende, aí ele tem que se conscientizar que ele tem que ir limpinho, tomar o banho, a gente vai ajudar ele, né? Sim. Porque o morador de rua é problemático também. Então, nós temos grupos que têm pessoas altamente intelectual e tem pessoas que são analfabetas, mas todos só falam da vida dele no alcoolismo. Perfeito. Né? E os grupos são compostos de homens e mulheres? Homens e mulheres. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Ok. Então, 2 horas de reunião, terminou, pronto. Ok. E quem te procura na clínica, doutor Vinícius? No consultório, desculpa. No consultório, procuram pessoas que querem um programa que auxilie a manutenção da abstinência. Então, muitas vezes familiares fazem esse primeiro contato, em outros casos o próprio indivíduo busca, porque ele já percebe que está tendo prejuízos, e não são todos os indivíduos que percebem, mas ele já percebe que está tendo prejuízos no trabalho, na vida financeira, afetiva, e quer esse auxílio para que ele Como é que é o manter. tratamento lá com você? É uma psicanálise, é um tratamento, exercício físico, espiritual? Como é que é feito? Hoje, o meu programa de manutenção de abstinência está ancorado em um tripé, que é a mudança de estilo de vida. O indivíduo precisa mudar o estilo de vida dele e o profissional, através desse mapeamento, vai auxiliar. Em segundo passo, ele precisa de um programa de prevenção a recaídas personalizado, porque a dependência dele é dele. Então, suportes, inclusive, para que quando ele estiver fragilizado, ele não venha recair, ele venha prevenir essa recaída. E a psicoterapia constante. Então, esse tripé é que faz com que o indivíduo dê conta de manter a abstinência. É um tratamento individual ou ele é coletivo? Você procura integrar vários clientes nesse trabalho? Vários pacientes? O meu acompanhamento é individual. Certo. Muitos indivíduos, como muitos pacientes, a exemplo do que o seu Afonso está falando, já compõem grupos. Então, sim, inclusive, é uma indicação que o indivíduo, nesse processo de mudança de estilo de vida, venha procurar agregar-se com pessoas que têm o mesmo propósito que ele. Então, é um grupo esportivo, é academia, é um grupo de mútua ajuda que ele se identifique, é a comunidade religiosa que ele perdeu contato ao longo da sua adicção. Cada programa é personalizado. Então, o meu público hoje é esse, aqueles indivíduos que precisam de um acompanhamento para manutenção de abstinência. Ok. E os resultados? Você já tem assim, um diagnóstico dos avanços desse tratamento? Evidentemente, há aqueles indivíduos que têm o que a gente chama de derrapagens na curva, algumas recaídas são reversíveis, outras são muito traumáticas, mas temos indivíduos que conseguem manter, sim, conseguem manter. Por quê? Porque quando ele retoma a vida, ele percebe que ele tem muito mais a ganhar mantendo a sua abstinência do que mantendo sua adicção. Porque ele retoma contato com a família. O que faz mais a pessoa procurar um tratamento assim? A perda do emprego por causa do alcoolismo, a perda do cônjuge por causa do alcoolismo, a violência que de repente ele não consegue controlar quando quando se abstém de beber, fica agressivo, ou quando bebe, porque tem gente que bebe também fica agressivo. A variável crítica, ela é muito personalizada. Cada um vai ter o seu gancho pessoal, mas no geral é a retomada da vida. Retomada da vida. Porque uma vida nutrida por uma dependência é uma vida artificial. E o indivíduo, ele precisa, de fato, retomar a sua vida e ele procura ajuda. Ele procura ajuda no grupo, na igreja, com profissionais de saúde, com a família, que a família também compõe o tratamento. A dependência química não é só drogas ilícitas e álcool. Também existem gente que são dependentes de medicamento, né? Exatamente. Qualquer droga. Droga é tudo aquilo que externamente, ao ser adicionado ao seu corpo, provoca ali alterações. Há pessoas que são dependentes de café.
Então, eu tomo muito café, sabe que eu sou dependente há de pessoas que são dependentes de café. Então, há pessoas que são dependentes de medicamentos de diversas naturezas, né? As drogas lícitas e ilícitas promovem dependência também, né? Então, qualquer indivíduo que consome uma substância externa que tem esse potencial psicoativo pode gerar nele dependência. Entendi. Uma pessoa que não consegue ficar numa festa sem bebida alcoólica, é um dependente químico, ele chega na festa, vê lá só servindo suquinho, refrigerante, e ele começa a ficar triste e já começa a olhar de lado e querer sair. É um dependente químico, sua avó? Ele é dependente alcoólatra. Ele é dependente do alcoolismo. Se ele não encontrar bebida, ele não fica. Ele tem que procurar uma maneira dele conseguir o álcool. E o álcool é a abertura de todas as outras dependências. Ele é o primeiro, ele é o patrono, ele abre a porta para todas as dependências. Porque dificilmente a pessoa vai logo direto no crack, em outra dependência mais forte. Primeiro o primeiro golo. Ali vai, e aí vai indo e começa tudo, né? Aí vem o desastre familiar, desastre pessoal, quantos morrem fora do tempo. Para mim é fora do tempo, porque não sabe o que está fazendo. A proibição legal, digamos, porque tem as drogas ilícitas, que são proibidas, e no entanto as pessoas consomem. Já o álcool é liberado, o cigarro é liberado. A liberação prejudica, ou a proibição, digamos assim, favorece o controle diminui, inibe o uso? A proibição, ela inibe o uso. Né? Ela não cessa, mas ela inibe. Quanto mais disponível uma droga estiver, maior a possibilidade de que as pessoas venham consumir. Então, a proibição, ela inibe, sim. Okay. Bom, como é que faz assim? Uma pessoa que quiser entrar em contato com os alcoólicos anônimos, o que ele tem que fazer, sua avó? Os alcoólicos anônimos é muito simples de entrar em contato. Nós temos nosso escritório. Eu vou deixar o número do telefone aí com os senhores. Pode falar o número que o pessoal vai colocar. O número, eu não posso porque está ali de cor. Só não lembro o número. Não, depois a gente coloca. A gente insere aí para você, tá bom? Nesse momento já está aparecendo lá. É só entrar em contato lá no escritório, tem a secretária para atender, dar a informação, qual é o grupo da região, e a pessoa procura e lá já tem alguém para receber, está esperando ele para receber. Ok. E para consultar com você, tratar com você, como é que faz, doutor? Pode entrar em contato com o telefone do meu consultório, que é o 3626-5156. E eu tenho também uma rede social, Instagram, de natureza profissional, que eu converso ali e divulgo questões relacionadas à dependência química, que é dr.viniciusxavier. Perfeito. Então, está à disposição. Está registrado aí. Então, eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Foi uma satisfação. Agradeço o senhor Afonso, agradeço o professor Daniel e a produção como um todo. Ok, muito obrigado. Para você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite, até a próxima.